Oi, eu sou a Ingrid e hoje a gente vai falar sobre as leituras de janeiro e fevereiro. Como sempre, antes de começar o vídeo, quero pedir pra você que não foi ainda inscrito no canal, se inscrevam, deixem um like, ativem o sininho pra ficarem sempre por dentro quando eu postar vídeo novo e compartilhem com os amigos que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo. Se vocês já fizeram tudo isso, muito obrigado e vamos começar o vídeo de hoje. Vamos começar então pelo mês de janeiro, os livros que eu li. Eu ainda tô naquela dificuldade de ler bastante, mas eu tô feliz com as minhas leituras, eu tô indo com calma esse ano também, já que eu tenho muitas coisas pra fazer. E eu não vou me cobrar tanto, gente, como eu já falei nos vídeos anteriores de melhores, de decepções, não vou me cobrar em ler muitos livros, em ler muito rápido, vou no meu tempo. E como não dá pra fazer vídeo separado, porque provavelmente eu vou ler bem pouco, então eu vou juntando os meses pra conversar aqui com vocês, tá bom? Então o primeiro livro que eu li no ano foi Procura-se um Marido, da Karina Ricci. Esse livro era pra eu ter lido em dezembro, porque ele era escolha de leitura pro meu clube, das minhas amigas, mas eu li ele em janeiro e as minhas amigas também acabaram lendo ele em janeiro, então tudo bem. E infelizmente, gente, eu não gostei muito desse livro. Vai ter resenha aqui no canal, já gravei na verdade, só falta editar e postar. Eu não sei se o vídeo de resenha vai sair primeiro do que esse. Eu acho que vai sair primeiro, então se sair, vou deixar aqui nos cards pra vocês. E infelizmente esse livro não funcionou comigo. Eu gosto muito da Karina Ricci, eu já li outros livros dela, eu já li 2 livros dela, que foi da Saga Perdida. E infelizmente esse livro não funciona comigo porque eu não gostei da protagonista, a história foi muito superficial, não teve muito sentido a história, teve muitas coisas assim desnecessária, a resolução foi super rápida, então, e também tem um suspense que tipo completamente óbvio, então eu não gostei muito desse livro, mas eu dei 3 estrelas pra ele mesmo assim porque eu gostei muito do romance até, e a narrativa dela é muito fluida. Então, por conta dessas coisas, eu acabei dando 3 estrelas, mas infelizmente não foi um livro tudo isso e eu não gostei muito. O próximo livro que eu li em janeiro foi Gente Ansiosa, também pro clube das minhas amigas. Esse daqui era do mês de janeiro. Então, esse livro aqui me surpreendeu muito, porque eu vi muita gente sendo 880 em relação a esse livro, gostando muito ou simplesmente odiando. E eu acabei até que gostando, eu gostei muito das reflexões, principalmente que esse livro traz, reflexões sobre pessoas ansiosas mesmo, reflexões sobre os problemas adultos da vida, sobre problemas familiares, problemas pessoais, e tem bastante isso de terapia aqui nesse livro, sabe? De a pessoa se entender consigo mesma. Então eu gostei muito dessa parte, mas a questão do livro que em si, que fala sobre esse tal de roubo, né, que na verdade que os personagens foram feitos de reféns, né, não foi tudo isso, não achei tudo isso, achei umas coisas muito irreais em relação quando as vítimas estavam falando com os policiais, eles eram extremamente grossos com os policiais, eram respostas assim super sarcásticas, irônicas, e eu ficava tipo, gente, isso nunca iria acontecer na vida real, porque a pessoa obviamente seria presa se ela falasse desse jeito com a polícia, principalmente aqui no Brasil, né? Mas, então, essas partes eu achei muito real, teve também muitas partes que eram pra ser divertidas, que não eram tão divertidas assim, era pra ter graça, mas eu só achava assim... Eu ficava exatamente com essa cara, sabe? Mas, enfim, os personagens não são pessoas que dá pra você gostar. Eu acho que o único personagem que eu consegui gostar foi o Assaltante de Banco, porque eu fiquei com muita dó das coisas que ele passa, da história dele em si, e enfim, eu fiquei muito sentida assim por ele, mas os outros personagens são extremamente irritantes. Ai, muitos egocêntricos, pelo amor de Deus, então me irritei. Mas eu gostei muito da conclusão do livro, porque todos esses personagens egocêntricos e chatos se mostraram pessoas bem legais e que se importam com o próximo, digamos assim.
Então, eu também gostei de um plot que teve aqui também no livro, bem no finalzinho. Eu gostei muito da resolução da história em si, mas enfim, não foi 5 estrelas por conta desses problemas que eu falei, que, tipo, tinha muitas coisas irreais, muitas piadinhas que não tinha graça nenhuma. Também tinha muito suspense, cada capítulo era um suspense diferente e depois ia contando uma história totalmente, assim, fora do que estava acontecendo no momento, sabe? Parecia que ficava voltando pro passado, depois voltava pro presente. Então ficava meio confuso, um capítulo era uma coisa, depois o capítulo era outra coisa, então perdia muito fio da meada, é isso que eu quero dizer pra vocês. Mas, enfim, mesmo assim foi um livro muito legal, eu não fiquei tipo, nossa, que livro horrível, como muitas pessoas ficam. Também não fiquei, oh meu Deus, que livro maravilhoso, perfeito, que nem outras pessoas ficam. Mas eu fiquei no meio termo e foi uma leitura bem agradável e eu gostei demais de algumas frases que tem nesse livro, de algumas reflexões, então foi muito bom essa leitura. Foram esses 2 livros que eu li no mês de janeiro, gente, e agora falando sobre o mês de fevereiro, eu comecei o mês lendo Leitura de Verão. Na verdade, no decorrer de janeiro eu fui lendo esse livro. Em fevereiro, bem no comecinho, eu terminei a leitura. E, gente, eu gostei muito desse livro. Eu gostei principalmente dos personagens. Os personagens são muito cativantes, muito divertidos. Principalmente juntos, os diálogos deles são maravilhosos. Eu podia ficar horas lendo esses diálogos, porque eles são personagens muito divertidos e com pensamentos muito reflexivos, muito legais. E é isso. Então, o maior foco desse livro aqui que eu mais gostei foi realmente os personagens, o romance, sim, o romance. O romance é muito legal. Muitas pessoas falam que esse livro é de enemies to lovers, que são inimigos para amantes, mas na verdade eu acho que eles são mais para amigos, de amigos para namorados, sabe? É isso que eu quero dizer. Porque os personagens criam uma amizade muito legal nesse livro, pra depois eles se relacionarem, e isso eu achei maravilhoso. Eu gosto muito quando a autora vai trabalhando bem devagarzinho a relação dos personagens e não ser algo assim meio forçado, algo que tipo acontece assim do nada, acontece um romance e eles ficam juntos. Não, então eu gostei bastante. Mas em relação ao foco da história, que tem a relação da January, já tinha esquecido o nome do personagem, da January com os problemas relacionados ao pai dela e todo esse drama, eu achei uma baboseira muito grande. E eu ficava tipo, tá. Mas ainda bem que a autora não ficava, tipo, no começo do livro, ela ficava toda hora voltando nesse assunto. Que tava ficando bem chato. Mas ainda bem que depois que começa a relação dela com o Gus, a autora meio que deixa um pouco de lado essa história do pai dela. Então isso fez com que o livro não ficasse tão chato, não ficasse tão irritante, sabe? Então eu gostei muito disso, porque a autora não ficou voltando. Mas enfim, eu também gostei muito do processo de escrita dos 2 personagens, já que os 2 são escritores. E é isso, eu gostei do processo de escrita e do romance, que foi, assim, incrível. Mas as outras coisas eu achei bem nada a ver, assim, não tava nem um pouquinho interessada. Mas enfim, mesmo assim foi um livro bem legal, que eu gostei bastante. Eu gostei muito de ter tido esse primeiro contato com a autora. E eu gostei muito da narrativa dela, que é bem fluida e você se envolve muito. Primeiro 5 estrelas de 2023 e favoritado também, que foi Days, Jones and the Six. Que livro maravilhoso. Sim, gente, tudo que as pessoas falam que esse livro ele foi na minha experiência e eu simplesmente amei de paixão. Obviamente, essa história pode ter muita irritabilidade, os personagens são muito estressantes, mas mesmo assim é incrível, incrível, gente, como essa autora consegue trazer. Eu me senti como se estivesse lendo um livro autobiográfico dessa banda. Juro pra vocês. Sério, pra mim ela existia.
E acho que pra mim foi mais diferente, porque já saiu todos os trailers, as músicas da série que tá lançando aí. Então eu já tinha meio que na mente como seriam os personagens por conta dos autores, né? E por conta das músicas que saíram e tudo mais. Então essa experiência foi um pouco boa e um pouco ruim, porque eu não tirei muito da minha cabeça, sabe? Eu fiquei focada mais nos atores que vão fazer os personagens. Então, pra mim, era completamente real e agora você sente que é real mesmo, por conta que tá saindo o álbum. Porque a série fez, tipo, um álbum inteiro com as músicas dos protagonistas. E isso é, tipo, genial. A autora consegue colocar você dentro daquele mundo mesmo. E as falas dos personagens, o que eles passaram, eu achei muito real, me lembrou muitas outras bandas reais, me lembrou também, muitas partes do livro me lembrou muito aquele filme Nasce uma Estrela com a Lady Gaga, me lembrou demais, e eu amo aquele filme, então já juntou tudo e por isso que eu gostei tanto do livro. Mas gente, os personagens são muito irritantes, decisões idiotas, decisões egocêntricas, pessoas narcisistas, mas enfim. Mas um adendo que eu tenho que deixar bem claro é que as protagonistas femininas desse livro são completamente maravilhosas. Eu amei demais todas as personagens femininas, a Karen, a Daisy, a Camila, que são as únicas 3 personagens femininas, mas todas elas são perfeitas, maravilhosas, sem defeitos, não deita pra homem. E eu gosto muito disso, principalmente naquela época que as mulheres não eram nem um pouco valorizadas, principalmente no mundo do rock, e elas foram lá e mostraram que elas têm voz, sim, que elas têm o lugar delas e que elas fazem músicas incríveis, que não é só homem. Então, maravilhoso. Eu detesto o Billy, tá, gente? Eu detesto. Cara, é insuportável. Nossa, narcisista, egocêntrico, chato pra um caramba. Não suporto ele. Mas mesmo não suportando ele, o final do livro eu fiquei bem chateada com o que acontece em relação à família dele. Mas mesmo assim. Então acho que por isso que eu gostei tanto desse livro, porque o tanto que os personagens têm decisões idiotas, têm posturas idiotas, mostram o quanto eles são reais, o quanto eles são humanos, sabe? É como realmente eles fossem assim, não fossem só personagens criados, que eles realmente existissem. Então acho que por conta disso eu gostei tanto do livro, mostrou que eles têm defeitos, qualidades e que eles também têm seus problemas, tanto psicológicos, tanto os problemas familiares, problemas com seus vícios. Então, assim, gente, maravilhoso. Eu sei que eu falei muito nessa parte aqui, falando desse livro, mas eu tenho que dizer o quanto eu amo demais. Eu amei demais esse livro e, gente, o último capítulo. Não, o último, eu acho que é o último capítulo. Não, acho que é a última página, assim, da história. Eu me acabei de chorar. Eu me acabei de chorar, gente, sério. É assim... Enfim, amei demais. Não vejo a hora de assistir a série. Eu acho que eu vou gravar um vídeo falando do livro e da série quando eu assistir. Eu acho que não vou prometer nada, porque quando eu prometo eu não faço, mas não sei. Eu acho que eu vou fazer. Mas enfim, gostei demais. Mas se vocês quiserem mesmo que eu fale sobre o livro e a série, comentem aqui embaixo, tá bom? Comentem, porque aí me dá mais vontade de vir aqui falar. E eu não fico só prometendo. Mas enfim, livro maravilhoso e o primeiro favoritado de 2023. E o último livro que eu li no mês de fevereiro foi Até que a Culpa Nos Separe. Eu acho que esse é o nome, do nada eu esqueci o nome do livro. Vou deixar a capa aqui porque eu tenho um livro físico, só que eu emprestei ele pra minha amiga e ela ainda não me devolveu, então eu vou deixar a capa aqui pra vocês. E, gente, infelizmente esse livro não funcionou comigo, não consegui gostar. Eu gosto muito da Liane Moriarty, eu li 2 livros dela
E foram livros, assim, maravilhosos, incríveis demais. Eu acho que os dois, ou um deles, é um favorito da minha vida. Mas, então eu fui ler esse livro na muita expectativa. Muita expectativa. Achando que o livro ia ser uma maravilha, aquele suspense familiar que a gente fica, meu Deus. Mas não foi tudo isso, infelizmente. Eu não gostei de nenhum dos personagens, eu não gostei do foco da história, não gostei do suspense, não gostei da resolução. Então esse livro foi bem decepcionante. Eu dei uma nota, até que, mais ou menos, né? Mas eu dei uns 2,5, porque a narrativa da autora continua maravilhosa. Eu amo a narrativa dela. A forma que ela vai transformando o suspense, trazendo a gente aquele suspense de querer saber mais, é incrível o jeito que ela trabalha isso. E tem uma parte do livro que eu realmente fiquei, tipo, chocada. Então, por conta disso, eu dei essa nota. Mas, gente, se não tivesse essas coisas, eu ia dar uma estrela. Porque, tipo, a autora trouxe muito suspense que ela não conseguiu carregar no final. Porque, tipo, ela tava fazendo um suspense do que aconteceu no foco do livro. Eu vou contar um pouco aqui, porque senão vai ficar sem contexto. Mas o foco do livro é que, tipo, uma família, na verdade são 3 famílias, os 3 casais, vão pra um churrasco com os filhos dele e tudo mais. E nesse dia desse churrasco aconteceu uma tragédia, uma coisa assim que deixou todos muito chocados, que acabou afetando a vida deles. Eles fizeram eles repensar a vida deles inteira, todas as escolhas. Foi algo muito traumatizante assim na vida deles, pra eles continuarem, e sempre ficava vindo essa lembrança desse churrasco na cabeça deles. Praticamente esse o enredo da história. Mas então, no decorrer do livro, a autora vai trazendo aquele suspense. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? E isso dá brecha pro leitor pensar nas piores coisas possíveis que pode ter acontecido, pra aquelas pessoas ficarem tão estranhas umas com as outras, tão tensas com relação às coisas que aconteceram. Então, a gente pensa a pior coisa possível da vida. Mas, quando é revelado, eu achei uma baboseira. Eu achei, tipo, gente, pra que tudo isso? Pra quê? Obviamente, a história traz uma crítica e um assunto muito importante, obviamente, um assunto muito importante mesmo, que é necessário falar sobre, mas não tinha o porquê das pessoas ficarem do jeito que ficaram por causa disso. Tipo, oh, meu Deus, a minha vida parou, eu tenho que refletir toda a minha vida por conta disso. Não tem pra quê, não tinha pra quê. Tipo, já passou, já tá tudo bem, não precisa continuar desse jeito. Então eu achei muito, sabe? E eu também senti que a autora trazia muitas informações em relação à vida dos personagens que ela não concluía. Que ela, tipo, só jogou pra dar mais, assim, mais informações do que aconteceu. Mas algumas informações é só feito pra chocar, pra deixar o leitor meio desconfortável, ou pra deixar o leitor feliz. Não sei. Eu não sei, tipo, eu achei que o foco da história mesmo... É porque é o foco da história, né? É o que aconteceu no churrasco. Mas como a autora ia jogando outras coisas, eu achei que também que ela ia trabalhar essas outras coisas. Mas não, ela só jogou lá, deu uma resoluçãozinha e pronto. Resolveu as coisas. Enfim. Essa a minha opinião. Infelizmente o livro não funciona comigo. Eu sei que falei demais, mas vai ter resenha desse livro aqui no canal, por mais que ele seja um livro bem antigo e acho que bastante gente conhece. Mas mesmo assim vai ter resenha aqui no canal, vou explicar um pouco melhor a minha opinião e o que se fala o livro. Mas por enquanto é isso, infelizmente esse livro não funcionou comigo, me decepcionou muito, porque eu gosto muito dos livros da autora e eu fui com muita expectativa nesse, infelizmente não foi tudo isso. Mas eu continuo querendo ler os outros livros dela, continuo gostando dela, porque a narrativa dela é muito boa, a escrita dela é maravilhosa e
gosto muito do gênero que ela escreve. E foi esse o vídeo de hoje, gente. Acabei falando bastante em alguns livros, né? Eu achei que não ia falar tanto, mas eu acabei falando. Vocês puderam ver que eu tive meu primeiro favorito de 2023 e a minha primeira decepção de 2023. Primeira nota baixa, tão baixa assim, né? Mas, enfim, acontece. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês querem que eu grave o vídeo de resenha falando do livro de Daisy Jones e da série quando eu assistir, né? Falando tudo junto. Se vocês ficarem interessados em saber mais, comentem aqui, tá? E também comentem as suas leituras de janeiro e fevereiro, se vocês já tiveram seus primeiros 5 estrelas, suas primeiras decepções. Comentem tudo aí embaixo. Se vocês ficarem interessados em algum desses livros que eu falei, todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês irem ver lá, quiserem comprar, lerem também, ficaram curiosos com eu falando aqui. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo. Um beijo. Tchau, tchau.